Que bom ver vocês aqui, gente. A gente sonhou com esse Natal que a gente chama de nosso Natal. É um momento da gente olhar um pouco para dentro, mas ao mesmo tempo olhar para fora. Porque quando a gente se ajunta assim, quando a gente se une assim, mão a mão, lado a lado, parece que tudo é diferente. Parece que a gente fica mais forte. Tem uma palavra que diz sobre Babel, uma torre que foi construída muito tempo atrás. Um povo se reuniu, o povo da terra se reuniu e começou a construir uma torre que queriam que alcançasse o céu. Então Deus olha para o povo e fala assim, Deus olha para o povo, não, Deus olha para ele mesmo, a trindade ali, fala assim, eles estão falando uma só língua, eles estão unidos. E eles vão conseguir o que eles querem fazer, eles vão fazer muito mais do que eles conseguem fazer. É uma história triste depois, meio porque as pessoas se espalham, porque a intenção do coração deles era outra. Mas depois de Jesus, e com Jesus, como a gente se reúne no nome dele aqui, e se unindo no nome dele, a gente vai fazer muito mais. É o inverso. Deus quer trazer o inverso, que a gente se una para fazer muito mais. E é isso que a gente vai fazer essa noite aqui. A gente vai olhar para a gente, sim, a gente vai olhar para dentro. Mas os presentes que estão ali fora, a nossa força nos nossos PGs que se uniram aí para abençoar essas crianças da Cidade dos Sonhos, isso mostra o que o nosso Deus está falando, que se a gente se unir, a gente vai muito além. Amém? Amém. E nessa noite a gente vai falar sobre Natal. E Natal é nascimento. A gente colocou essas cadeiras aí para você se sentir em casa, então a gente realmente quer que você se sinta em casa. Isso aqui é uma reunião familiar. E eu queria trazer a lembrança da gente a história do Natal. A história do Natal não pode ser esquecida, porque é o início do nosso plano. Na verdade, o início do nosso plano foi desde a queda do homem, lá em Gênesis. Mas a concretização disso tudo começou no Natal. O plano de salvação começou no Natal. Eu queria que vocês lessem comigo. Se você trouxe sua Bíblia, seu celular, eu digo a todas as pessoas para trazerem Bíblia de papel, porque se acaba a bateria do celular, né, acabou a Bíblia, né, gente? Como é que lê? E eu queria que vocês abrissem, olha, exemplo... Exemplo atrasado. Atrasado, mas... E eu queria ler com vocês duas passagens que vão contar a história do Natal. E eu queria que o Biel lesse aí Mateus, capítulo 1, versículo 18. A partir do versículo 18 ao 24, ao 25. 18 ao 25. Só mais uma página aqui. O nascimento de Jesus Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. E também Lucas, capítulo 2. De 1 Não, Borges. 12. Tá? E eu quero que a Lourdes leia. Lourdes. Eu falei Lois? É Lourdes.
Eu falei Lois. É Lourdes. Obrigado, viu, gente, pelo apelido. Vai. Vamos lá, de 1 a 12? Muitos se propuseram escrever uma narração dos acontecimentos. É isso, né? Lucas 1? Lucas 2. Então vamos lá, gente, no 2. 2. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E, estando ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelha. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e brilhou da glória do Senhor, e a glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o receberão por esse sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Amém. O Natal é muito focado no nascimento de Jesus. Muito focado. Sempre que a gente fala de Natal, a gente olha para o nascimento de Jesus e aquela imagem, aquele cenário fica na nossa cabeça. E a gente não vê nada mais, a não ser aquele momento, aquela foto, aquele presépio. Não é verdade? Mas a grande verdade é que o nascimento de Jesus não se restringe ao nascimento de Jesus simplesmente. Entendam aqui que o nascimento de Jesus é o começo de algo gigantesco. Que às vezes a gente fala assim, mas não está evidente aqui, nesse texto que a gente leu. E a grande verdade é que está. A grande verdade é que, desde o nascimento de Jesus, tudo já estava fadado, não fadado, mas já estava destinado a um propósito, a uma causa. Percebam que quando o anjo vai anunciar aos pastores, o que ele diz? Não tenham medo, trago boas notícias. Nasceu na cidade de Belém o Salvador. Ele não falou, nasceu na cidade de Belém o rei que vai conquistar tudo isso aqui para vocês e vai tirar vocês do domínio do Império Romano e vai... Não. Ele trouxe o destino de Jesus para aqueles pastores. O Salvador. Ora, Salvador, o que significa isso? Senão simplesmente que ele nasceu para morrer e salvar. Percebem que Jesus já nasceu com uma causa. É fácil a gente entender isso aqui agora. Mas imagina aqueles pastores recebendo essa notícia. O Salvador chegou. E eu vou te confessar que para eles também não era tão claro assim, obviamente não era claro. Porque a espera do povo de Israel era de um Salvador que fosse tirar eles daquela pobreza, daquele domínio romano, daquela vida de escravidão de anos e anos e anos e anos. Talvez quando eles ouviram isso, eles pensaram, pronto, chegou o nosso herói. Chegou o nosso herói. Aquele que vai transformar a nossa nação, vai nos dar uma posição gloriosa em todo o mundo, vai nos livrar do domínio romano, vai nos trazer uma nova era, um novo tempo de riquezas, poder, glória. Não! Entendam. Mas ele nasceu de uma camponesa que nem era casada com o marido dela.
Ele nasceu no meio do caminho de uma viagem, numa estrebaria, num lugar de animais, porque não tinha espaço em lugar nenhum. A cidade estava cheia. O berço dele foi uma manjedoura, um lugar onde cavalos comiam ali, ou animais comiam. Ele foi envolto em panos, em trapos. Ele que vai governar a gente, Ele que vai salvar a gente. É Ele. É Ele. E é isso que eu amo na primeira cena do Natal. Eu amo a primeira cena do Natal porque ela traz esse link com a cruz. E hoje a gente quer falar sobre isso, sobre nascimento. Como é lindo ver que Jesus sabia porque ele tinha vindo ao mundo. Eu quero que vocês abram aí, ou abram o seu aplicativo, ou enfim, o que vocês tiverem, está aqui. No meu caso agora é aplicativo, porque eu vou ver outra versão. Lá em João 18, Jesus está prestes a morrer. Está diante do governador Pilatos. E aí, o governador Pilatos, que estava sofrendo uma pressão política tremenda, chega para Jesus e fala assim: Pilatos, então... não é Pilatos que fala isso. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou... Pilatos! Não, Pilatos. Não é isso, calma. Pilates. Vamos lá, gente, foco. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua, ou outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Jesus, diante da morte, diante daquele que ia decretar a sua morte, ele diz: por essa causa eu vim. É para isso que eu estou aqui. Por tudo isso que está acontecendo. Para estabelecer o meu reino. É lindo ver isso. É lindo também ver como algumas pessoas em volta de Jesus viviam a vida, sabendo que o seu nascimento tinha uma causa. Como Paulo. Paulo, sempre que ia escrever uma carta, ele coloca assim: sou Paulo, enviado de Deus. Sou Paulo, apóstolo de Cristo. Sou Paulo, sabendo quem ele é. Sempre falava alguma coisa que ele tinha convicção. O próprio João Batista, que era primo de Jesus, ele sabia porque ele tinha vindo ao mundo, para abrir o caminho para o Messias. E a vida dele se baseou nisso. Queria saber de vocês aqui, se vocês têm alguma convicção do que vocês foram criados para fazer. Se algum de vocês tem isso, que nasceu para isso. Vocês têm? Se alguém tiver, sobe aqui para falar. Eu acredito que a gente tenha uma convicção e um propósito universal, né, de que a gente foi criado para a glória de Deus, né? E para começo, assim, mesmo que a gente não saiba exatamente aonde isso vai nos levar, aonde isso vai sair no final, onde isso vai fazer com que a gente se torne, a gente acreditando que a gente foi criado para a glória de Deus e que através de um relacionamento íntimo com Ele, a gente vai acabar descobrindo isso.
a gente vai ser levado pelo Espírito Santo e a gente vai chegar lá. Amém. Você quer falar, Bocha? Compartilhar alguma coisa? Lógico, querido, a gente está em casa. Que bom. Alô, alô. Tá funcionando. Eu tenho uma noção boa do motivo pelo qual eu fui criado. Eu tenho uma noção boa da minha missão. E, obviamente, a missão de todo mundo é glorificar a Deus. Essa missão universal. Mas para que a gente entenda essa missão universal, a gente primeiro precisa entender a missão de Jesus. E agora a gente falando do nascimento de Jesus, para que a gente entenda a importância do nascimento de Jesus, a gente precisa entender que Jesus não simplesmente nasceu do nada. Ele estava em uma posição maravilhosa com o Pai, ao lado do Pai. E tem uma música que eu gosto muito, é natalina. Todo Natal eu posto no Facebook, que eu acho ela incrível. Mas ela é em inglês, aí eu peguei a tradução de uma parte que eu acho incrível, assim, e que tem muito a ver com o motivo pelo qual eu sei que eu estou fazendo é a melhor coisa que eu deveria fazer. Ela diz o seguinte: e pensem sobre isso. Quantos reis desceram do seu trono? Quantos senhores abandonaram seus lares? Quantos grandes se tornaram menor por mim? E quantos deuses derramaram o seu coração para amar um mundo que destrói todos ao seu redor? Quantos pais desistiram do seu filho por mim? Apenas um fez isso por mim. Apenas um fez isso por você. E quando você entende isso, você entende que a sua vida é para Ele. E isso faz parte dessa viver para a glória dele em gratidão. E ao longo dessa caminhada, no seu silêncio, a sós com Deus, em algum momento você vai descobrir. E comigo, eu já descobri que Deus quer que eu pastoreie pessoas. Ele quer que eu cuide de pessoas, que eu pregue o Evangelho. Mas isso não é nem um pouco fácil, aceitar essa missão. Então, eu estou aqui falando e tal, mas isso não significa que é uma missão fácil, é algo que, pronto, estou tranquilo, eu sei o que é, então agora já resolvi minha vida. Não. Eu vou passar por muitas dificuldades, mas com Deus, eu sei que eu venço, porque é Ele que faz em mim. Então, só compartilhar um pouco dessa missão que Deus me deu. Que pastor, né, gente? Já é isso. É isso. Eu também descobri que eu nasci para a liderança. Em todos os âmbitos da minha vida. Assim, a minha personalidade conduz para que eu lidere. O meu tom de voz conduz para que eu lidere. É verdade. Os meninos sabem. Então, tudo que eu faço, assim, desde que... Não sou, gente. Para, velho. Nossa, Digão, você me queimou na frente deles. Nossa. Enfim. Desde criança, minha mãe mesmo falava, sabe aquelas crianças que estão brincando num parquinho e sempre tem alguém que puxa? Era eu. Então, eu tenho certeza que eu nasci para liderar. Mas, por muito tempo da minha vida, eu ficava na dúvida assim, Deus, eu vou liderar o quê? Eu vou liderar onde? Eu vou fazer como, sabe? E uma das coisas que Deus tem me revelado ao longo da minha caminhada cristã é que eu nasci para, literalmente, levar pessoas a se apaixonarem por Ele. Independente de onde, independente de como, sabe? Elas precisam se tornar pessoas apaixonadas ao ponto de fazerem tudo o possível. Porque eu sou assim na minha liderança, sabe? Eu, literalmente, sou muito apaixonada por tudo que eu faço. Eu sou muito apaixonada por fazer eventos, igual eu faço. Eu sou muito apaixonada por cuidar de pessoas. Eu sou muito apaixonada, eu sou muito intensa. Eu sou intensa nos meus relacionamentos, eu sou intensa na minha vida com Deus, eu sou intensa no meu trabalho. Então, isso tudo é resultado de paixão. Então, a minha liderança, literalmente, é uma liderança que
que faz pessoas se apaixonarem por aquilo que elas querem fazer e por aquilo que elas são boas de fazer, mas elas precisam se tornar pessoas apaixonadas. E isso é resultado do amor que vem de Deus, porque a gente só se apaixona porque um dia nós fomos amados. Então, é isso o propósito da minha vida. Glória a Deus. É muito bom ouvir quando alguém tem convicção, porque a gente se sente inspirado. Então a gente olha para João Batista, a gente olha para Paulo, a gente olha para Adriana, a gente olha para o Borges, a gente olha para o Rafa, a gente vê exemplos. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é simples assim. Eu acredito que a grande maioria de vocês deve ter sentido deslocado nessa conversa agora. Porque, geralmente, essa faixa etária que a gente vive aqui agora, que a gente está tendo aqui agora, esse grupo de pessoas, 18 aos 30 anos, a nossa mente está tentando se encaixar, a nossa mente está tentando se encontrar, a nossa identidade, a nossa personalidade. O que a gente nasceu para fazer? Em uma conversa com a minha esposa hoje, a gente estava conversando e ela falou, se você pregar simplesmente falando do que é bom, dos bons exemplos, pode trazer um pouco de tristeza para o coração de algumas pessoas. Porque ela estava me falando, eu mesmo me encontrei o meu propósito pessoal, individual, aos 30 anos de idade. E sabe de uma coisa? Eu quero trazer aqui exemplos para vocês de pessoas na Bíblia, de que pessoas que simplesmente não sabiam porque tinham nascido e descobriram isso com o passar dos anos. Quero trazer o exemplo de Esther, a rainha Esther. Esther era judia e ela estava ali no império do rei Xerxes. Rei Xerxes tinha dominado da Índia até o Egito. E ali naquele meio tinham várias pessoas, vários judeus. E com uma briga lá, um mimimi que rolou lá com um dos chefes dele lá, um dos caras que trabalhava para o rei, esse cara pediu para o rei Xerxes para matar todos os judeus desse império. Esther tinha acabado de virar rainha, mulher desse rei. O rei escolheu Esther. Esther era linda, ele escolheu ela, ele falava para ela assim, eu te dou metade do meu reino, de tão apaixonado que ele era por ela. Mas Esther não sabia qual era o propósito da vida dela. Ela não sabia o que ia acontecer, não tinha ideia. E talvez fosse uma crise para ela aquilo. Até que alguém chegou para ela e falou assim, Esther, às vezes você é rainha agora, quem sabe você é rainha agora, exatamente para livrar a gente, exatamente, já que ele é apaixonado por você. Por que você não chega para ele e fala assim, se você mandar matar todos os judeus, eu vou morrer também. Você vai matar o meu povo. E ele chega e fala para ela, talvez você esteja aqui nesse momento exatamente para essa razão, para esta causa. Esther, então, é a resposta para livrar o povo judeu daquela época. Ela é a salvação. Outra história de José. José não sabia o que fazer. José simplesmente fazia o que era certo, algumas vezes. Né? Mas José não sabia o futuro dele. José foi vendido pelos irmãos, José foi preso, José foi acusado de trair o chefe, pegar a mulher do chefe, é isso. Pegar não é uma palavra boa, mas às vezes falha, né? A gente tem que falar outra palavra. Ele viveu um inferno a vida quase dele toda. Mas ele sabia que ele tinha um propósito. Não sabia o que era, mas ele sabia que tinha um propósito. Sabia que tinha nascido por uma causa.
E também livrou o povo dele de morrer numa fome terrível que aconteceu. Livrou a família dele, que depois se multiplicou e fortaleceu e virou o grande povo judeu. Gideão era uma pessoa completamente medrosa. Deus o encontra no campo, se escondendo dos midianitas. Estava rolando uma bagunça lá. Estava se escondendo dos midianitas. E Deus o encontra, um cara medroso, que a gente pode reconhecer ele como medroso. Deus o encontra e fala: Gideão, homem forte e corajoso. E eu acho lindo isso, porque Deus está vendo o futuro, está vendo a causa, está vendo o propósito da vida dele e da sua vida. Quando aqueles momentos que você olha ao seu redor e vê você apontando para si mesmo, falando assim: velho, como eu sou medroso, como eu sou isso, como eu sou aquilo, como eu não presto, por que eu nasci? Para que eu nasci? Deus está apontando para você e vendo o que o seu futuro o que no seu futuro vai acontecer. Quem é você para Ele? E talvez seja essa a causa da minha vida, pessoalmente. Trazer encorajamento para as pessoas, para a igreja. Eu tenho muito claro isso na minha vida. Mas talvez você não tenha isso claro na sua vida. Por que você nasceu? Por que você está aqui? Queria saber de vocês. Se vocês que não responderam, talvez sofram com isso também. E não é pecado, não tem drama aqui. A gente está numa caminhada. Sabe, eu acho que eu vivo muito isso. Eu tenho muitas dúvidas assim na minha cabeça. O que eu vou fazer depois da faculdade? Tipo, em qual área? Eu faço biologia e tem diversas áreas. E aí, Deus? Qual das 1000 opções que tem? Qual que eu vou seguir? E, enfim, várias dúvidas durante a minha faculdade, ainda estou cursando. E eu entrei no estágio e eu também não sabia o propósito de eu estar naquele estágio. Eu falei: Deus, será que é essa área do estágio? Que no estágio trabalho com microbiologia. Eu falei: Deus, será que é isso que o Senhor quer de mim? Não sabia. Fui, continuei fazendo estágio, fiz um ano e meio. Quando foi mais ou menos no meio desse ano, não, agora, nos 40 dias, a minha professora, ela perdeu uma irmã dela, muito querida, assim, ela ficou bem mal. E aí eu vi a oportunidade de entregar o livro dos 40 dias, né, da minha vida com propósito. E aí eu entreguei esse livro para ela. E aí eu falei: olha, professora, ela gosta muito de dar livro para as pessoas. Só que na hora que eu falei assim: professora, eu tenho um presente para você. Ela falou assim: sério, Ludmila? Eu falei: aham. Aí eu peguei o presente, ela: é doce? Aí eu: não é doce. Ela: poxa, mas é um livro. Ela: caraca, nossa, ninguém nunca me deu um livro e tal. Aí eu peguei, tirei minha mochila e dei para ela. E aí ela ficou muito emocionada. E aí, na hora, eu só saí da sala dela, fui embora. Eu falei: Deus, agora é contigo. Se ela for ler bem, se não, é isso aí. Não sei se ela vai, sei lá, que ela vai pensar de mim, enfim. Fui embora. Quando eu voltei no outro dia para o estágio, ela me encontrou no refeitório e falou assim: Ludmila, preciso falar com você. Aí eu: velho. Aí eu nem lembrei que era tipo. Eu falei: uma coisa do meu trabalho e tal. Ela: Ludmila, por que você me deu aquele livro? Aí eu: putz. Aí eu: caraca, velho. Eita, poxa. Eu falei: velho. Na hora eu gelei assim, eu gelei muito. Eu engoli seco. Aí eu falei: não, professora, é porque. Aí ela: não, por que você me deu aquele livro? Aí ela, na hora, quando eu ia responder, eu falei: Deus é incrível, né? Que Ele já vai guiando você mesmo antes de você falar. Ela: não, mas por que você me deu o livro? Foi porque você perdeu uma pessoa muito querida na sua vida? Aí eu: entendi, Deus. Saquei tudo que eu tenho que falar. Aí na hora eu falei: foi, professora, foi. Eu falei: olha, eu perdi meu pai há uns anos atrás e antes eu sofria muita angústia por causa disso. Tipo, tive muitos problemas por conta disso, doeu muito em mim durante 10 anos da minha vida. E eu comecei a compartilhar com ela naqueles 5 minutos. E eu falei o tanto que foi importante para mim aquele livro, que eu tinha encontrado um propósito para mim e que eu via Deus como um pai na minha vida, sabe? E aí ela começou a chorar e falou assim: não, poxa, Ludmila, ninguém nunca fez isso por mim. E
Emociona, não tem como. E, né, tipo assim, no meio do refeitório, ela falou assim, olha, ninguém nunca fez isso por mim. Ninguém nunca demonstrou esse amor por mim. E na hora eu pensando, não sou eu, né? É Deus, assim. E quando eu saí ali daquele momento, eu abracei ela, ela foi continuou, né, foi para a sala dela. Eu parei, até compartilhei com uma amiga minha que estava do meu lado, assim. E eu falei, meu Deus, o que foi isso? E aí, na hora eu pensei, eu falei, cara, é meu propósito, por que eu estou aqui no estágio? Eu posso não saber o que eu vou fazer no meu futuro, da minha vida profissional. E eu sempre oro muito para Deus, assim, Deus, vai me indicando, vai abrindo as portas. Eu falei, olha, eu quero um emprego antes de me formar, vai abrindo aí, ano que vem está me formando. Já vai, quero contigo, não é comigo não, agora não posso fazer nada. Mas eu sei que o Senhor vai preparando aí. Mas hoje eu entendo muito por que eu estou no estágio. Não sei se Deus vai querer que eu siga essa área da microbiologia, mas eu entendi e me trouxe uma paz tão grande. E na hora eu pensei que, é um passo de cada vez, né? Deus quer que você tome um passo de cada vez. É uma coisa atrás da outra e devagar, assim, você entendendo uma coisa de cada vez. E isso me ajudou muito. Pelo menos uma coisa eu sei qual é o meu propósito. Mas isso é um fato, assim, que para eu crer mesmo, ter fé, assim, de que Deus é o dono da minha vida, Ele está me guiando, e eu vou seguir, assim, para onde Ele me guiar. Então, que Ele vai abrindo as oportunidades, vai abrindo as portas, escancarando mesmo, para eu entrar, e eu creio que é isso que Ele quer da minha vida. Então, é isso aí. Até, sei lá, um mês atrás, eu achava que eu sabia. Eu achava, né? Bobinho. Aí, velho, Deus começou a dar muito desafio para mim e coisas diferentes. E bateu aquela dúvida, sabe? Pô, é isso, é aquilo? É uma terceira? Eu tô fazendo errado? Não, e aí? Aí, cara, eu não sei se estou fazendo o que eu fui feito para fazer. Eu sei que eu faço muita coisa aqui na igreja. Mas eu sei que dentro do propósito a gente vai agradar a Deus. Vai ser família de Cristo. A gente vai parecer como Jesus. É difícil? Nossa, rapaz, é difícil. Mas a gente vai tentar ser parecido com Ele. E vai ter uma missão e vai servir a Ele. Se a gente tiver nisso, tiver um relacionamento com Deus bem próximo, cara, é questão de tempo a gente descobrir o que a gente foi feito para fazer, sabe? Às vezes a gente está fazendo e não sabe. Como Esther. Ela não sabia. Ela não sabia, mas estava fazendo, entendeu? Então, às vezes... É muito verdade. É o que aconteceu comigo também. Eu sempre fiz isso. Eu sempre amei as pessoas, sempre encorajei as pessoas. E pegar isso. Às vezes a gente fala assim, é muito simples, sei não. Deus quer que eu mude o mundo. Tipo, encontre a doença a cura do câncer. Cura do câncer. Esse é o propósito da minha vida. Não, às vezes não é. E não é pequeno você simplesmente amar as pessoas. Não é. Às vezes a gente acha que o que a gente faz é um meio para achar nosso propósito, mas a gente às vezes não percebe que o que a gente acha que é o nosso meio é o nosso propósito. Então, se a gente buscar em Deus, a gente vai descobrir que é isso ou que não é, entendeu? Eu acho que é muita confiança em relacionamento com Ele. Com certeza. Acho que é muito uma questão de você viver o processo também. A Luz falou de você viver um dia de cada vez. E a gente tem que entender que Deus nunca vai desistir do nosso propósito, mesmo às vezes que a gente desista do nosso próprio propósito. Então, todas as situações que a gente viver na nossa vida, absolutamente todas, vão caminhar para o nosso propósito, para quem a gente tem que ser e nosso lugar no mundo. Quando eu assumi o time de criatividade, eu fiquei bem surpresa, assim. Eu acho que a Ila lembra da minha cara até hoje, assim, quando ela falou, então, líder de criatividade, eu fiquei, oi? Como? Não. E é engraçado porque eu sempre fugi do meu chamado, porque eu realmente achava que... Eu não sei o que eu achava, na verdade. Mas Deus trouxe no meu coração, assim como a Adri, eu também sempre tive papel de liderança em absolutamente tudo. Em relação a minha personalidade também, quem me conhece sabe bem. E até por conta da minha personalidade, eu não aceitava esse papel, porque eu achava... eu não sou capaz de fazer isso, porque eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar diretamente com certos tipos de situação. E quando a gente para pensar, mas eu tenho que saber lidar por meio da força do meu Deus, não por meio da minha própria força. É Ele que vai me preparar, é Ele que vai me transformar, é Ele que vai falar, está vendo isso que todo mundo sempre falou que você era?
é tudo mentira. Olha para a verdade que está em mim, olha para a verdade que eu digo para você e esquece essas mentiras que escutam. Muitas vezes a gente não entende, não encontra o nosso propósito, porque a gente está muito preocupado escutando a mentira dos outros sobre a gente. Quando a gente tampar os nossos ouvidos para esse tipo de mentira, cara, até às vezes os nossos pais, as nossas famílias, os nossos amigos, eles são usados para mentir para a gente nesse sentido. E a gente tem que tampar os ouvidos para tudo isso e escutar a verdade de Deus, escutar a verdade de quem criou a gente, porque a gente é criação, né, gente? Ele sabe quem a gente é. Então a gente tem que escutar quem criou a gente, não é mesmo? Isso que a Carol falou, eu acho que é um bom ponto para a gente refletir aqui. Digão? Que é... Rapidinho. Bom, no meu caso, eu me identifiquei um pouco com o que o Biel falou, porque hoje eu sinto assim que a minha vida é um papel em branco diante de Deus. Porque durante toda ela, hoje eu estou com 27 anos, eu fiz meus investimentos, acreditei nas coisas que me diziam e achava que tinha um propósito muito claro para mim, muito certeiro, muito preciso. E comecei a perseguir isso, investir muito tempo, muito recurso, minha formação inteira. E o interessante da vida é que nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Nem sempre os propósitos que a gente começa a escrever no livro da nossa vida são os propósitos de Deus para nós. Então, eu aprendi naquele livro Uma Vida com Propósitos que importa muito mais o que a gente é do que o que a gente faz. E eu acredito muito no que o Rafa falou, que a gente nasceu com um propósito muito claro, que é de voltar toda a nossa vida para Deus. Todos os nossos pensamentos, todas as aspirações do coração. Essa tem sido a minha busca. Eu tenho orado para Deus e dito que, de fato, minha vida é esse cheque em branco nas mãos dele, mas também fazendo o meu papel de servir, de cuidar das pessoas, investir meu tempo, meus recursos nisso, porque uma hora, como o Rafa falou muito bem, eu me identifiquei muito, porque a gente descobre, né? Deus é Deus bom, Deus não erra, e os propósitos que Ele tem para a gente serão, eu tenho certeza disso, revelados a partir do momento que a gente vive o maior de todos, que é viver para Ele. Muito importante vocês entenderem, nós todos entendermos, que Deus não está com uma arma apontada na nossa cabeça, falando assim, descubra logo o seu propósito. Descubra logo a causa que você nasceu. Não. Ele é tão bom, Ele é tão paciente, Ele tem tanta paciência mesmo com a gente, de andar com a gente, de a gente descobrir para que a gente foi criado. Por que eu estou trazendo esse assunto de novo? Porque não dá para a gente falar de Natal, esse assunto de propósito que eu quero dizer. Não dá para a gente falar de Natal sem falar de propósito. Não dá para a gente falar de Natal sem falar de causa, porque o Natal não é Natal em si, só ali, aquele presépiozinho. O Natal é cruz. É propósito. Se Jesus tivesse chegado para Deus naquele momento ali e falasse assim, não quero mais, não faço mais, é isso, acabou. O que seria de mim e de você, se Ele não tivesse completado o chamado dele, a causa dele? O que seria de nós? O que seria de nós? Eu quero te convidar em 2018, a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, a viver em busca de uma convicção que talvez você não tenha ainda. Para você que não tem uma convicção. Uma convicção de que eu vim para esse motivo. E vejam bem, todas essas pessoas que eu falei que têm convicção, Paulo, João Batista, o próprio Jesus, eles ouviram o
que Deus tinha para falar sobre eles. Jesus, você é Emanuel, você é Deus com eles, Deus conosco. Você é Deus presente lá. Você é Deus em carne e osso. Você vai fazer o que eu faço, você vai imitar o que eu faço, você vai dizer o que eu digo. João Batista, você nasceu para abrir o caminho para o Messias. Paulo, você vai ser enviado por mim aos gentios, a todo esse povo. A gente está aqui por causa de Paulo também, porque ele foi o apóstolo dos gentios, o enviado para os gentios. Eles ouviram a voz de Deus, ouviram a voz de Deus e viveram o que a voz de Deus disse que eles eram. Eles tinham essa Bíblia aqui, esse livro, eles não tinham isso. Eles não tinham isso aqui, ó. A gente tem a revelação de quem a gente é nesse livro. Se a gente viver 10% de quem a gente é, o que está escrito nesse livro aqui, o nosso propósito, a nossa causa vão ser bem claras, as nossas convicções vão ser claras como o sol do meio-dia. O que eu quero convidar você é que em 2018 você seja uma pessoa convicta de quem você é, de quem você nasceu para ser, como Jesus era. E sem intuito de a gente se reunir aqui no Área Mais, conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido, no conhecer a Jesus, que a gente se pareça mais com Ele, que a gente busque ser mais convicto, que a gente busque ser como Ele é. Fiquem de pé, vamos orar. A liderança vai estender a mão para abençoar vocês. Mas o próprio Deus está nesse lugar aqui. E não somos nós, não é a nossa mão, mas é o próprio Deus, a presença dEle nesse lugar, o próprio Jesus, o Espírito Santo, que age livremente nesse lugar, está aqui hoje, para te dar um direcionamento, te dar uma direção. Então não perca o rumo. Não perca o rumo hoje. Pense no Natal, lembre-se do Natal como causa, como propósito. Naquela noite de Natal, se você tem família, se você não tem família, se você vai se reunir com seus amigos, não importa. Naquela noite, olhe para o seu coração e busque Jesus ali. Porque Ele vai direcionar a causa da sua vida. Feche seus olhos. Se você buscar o seu coração e não encontrar Jesus ali, eu quero convidar você essa noite a convidar Jesus a morar no seu coração, para que Ele direcione a sua vida, para que Ele traga direcionamento para a sua vida. Pense nisso. Senhor, eu quero te buscar essa noite por vidas aqui que precisam do Senhor Jesus. Vidas que precisam receber o Senhor Jesus. Para ter direcionamento. Para ter direção na vida, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas pessoas que estão aqui embaixo. Nós pedimos que o Senhor traga da Tua glória, da Tua presença nesse lugar, trazendo direção para a vida delas, trazendo Jesus para a vida delas, Senhor. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente mais precisa na vida é o Senhor Jesus habitando em nós. Então eu quero te convidar, se você decidiu essa noite entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus, quero te pedir que você erga sua mão agora, para eu orar por você. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, amém. Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe. É para isso que a gente está aqui essa noite, para buscar do Senhor propósito. Senhor, eu te peço também para aquelas pessoas que se afastaram do Senhor, Deus, que estão longe do Senhor. Te peço que o Senhor as traga de volta essa noite. E se você é essa pessoa, levante a sua mão agora, eu quero orar por você também. Amém, glória a Deus, Deus abençoe.
Deus abençoe. O Senhor está aqui, queridos. O Senhor quer ouvir você falando. Então eu te peço que você ore agora. Que você abra sua boca e ore, fale com o Senhor. Se você não sabe como falar com o Senhor, simplesmente fale o que você está pensando para Ele. Talvez que você não saiba orar, Ele vai te ajudar. Amém, glória a Deus. Senhor, nós te pedimos por essas pessoas que ergueram as mãos aqui, que voltaram para o Senhor, que estão se decidindo pelo Senhor, Deus. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor as abençoe, que o Senhor as direcione, que o Senhor traga propósito, como o Senhor trouxe para as nossas vidas, que nós já andamos com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, traga para a vida delas também, Deus. Senhor, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que não desiste, o Senhor é um Pai, que cuida dos seus filhos, um Pai amoroso. Eu te peço que o Senhor cuide de cada coração aqui. Vamos todos juntos como uma família fazer essa oração agora. Você que já fez essa oração um dia, você que faz hoje pela primeira vez, vamos todos como uma família fazer essa oração. Senhor Jesus, hoje eu te recebo na minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Hoje, o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. E eu entrego o meu coração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas para aqueles que receberam Jesus.